Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, daqui a pouquinho a bola rola para Goiás e Vasco. O patrão ficou maluco. Primeiro depósito lá na 1xBet, você está podendo ganhar até R$ 1.560 de bônus. Usa o cupom promocional FUTEBOLACO com T mudo e CO no final. É só no primeiro depósito, eles dobram o valor até R$ 1.560, beleza? Além de apostar na maior casa do mundo, com excelentes cotações, pagamentos rápidos e com segurança, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem é fã do meu trabalho, gosta do canal Futebolaço, quer ver ele de pé, eu peço muito a ajuda de vocês, porque esse parceiro é primordial para que esse canal continue no ar, tá? Então conto com a colaboração de vocês. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastre e comece a postar. Mas tem que ser pelo nosso link, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Posso contar com vocês? Dieguinho, não vou postar agora, vou postar num outro jogo ou na rodada de Champions no meio de semana. Não tem problema não, já faz o cadastro lá que você tá me ajudando. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, o Vasco tem um jogo decisivaço daqui a pouquinho às 4 da tarde na Serrinha contra o Goiás. E eu gostaria de trazer para vocês o retrospecto recente do Vasco. Recente não, o retrospecto do Vasco nesse campeonato contra seus concorrentes diretos na luta contra o Z4. O Vasco tem um aproveitamento péssimo contra as equipes de parte baixa da tabela. O Vasco tem um aproveitamento melhor com os times de cima do que contra os times de baixo. E agora a gente precisa desesperadamente vencer os dois próximos jogos. E dois próximos jogos do Vasco são concorrentes diretos. Se manter o que o Vasco teve de aproveitamento até aqui, a gente vai se complicar muito. A gente tem que, a partir desse jogo contra o Goiás, escrever uma nova história com relação, inclusive, aos confrontos diretos. O Vasco jogou até aqui 13 jogos contra seus concorrentes, tendo conquistado 11 pontos de 39 possíveis, tendo um aproveitamento de 28,2%. O Vasco empatou com o Bahia fora de casa e com o Curitiba fora de casa. Resultados até legais. O Vasco venceu a equipe do Cuiabá em casa, resultado bom. Venceu o Curitiba em casa, resultado bom. E o América Mineiro fora, resultado melhor ainda, né? Dessas equipes que eu citei, duas a gente venceu em casa, uma a gente venceu fora e outros dois empates também foram fora de casa. Mas o Vasco fez muita besteira contra seus concorrentes diretos, principalmente jogando em casa e no primeiro turno. O Vasco perdeu para o Bahia em casa. O ponto que o Vasco fez contra o Bahia foi justamente fora de casa, e o Jair teve a bola da vitória no pé e acabou desperdiçando. O Vasco perdeu para o Santos em São Januário e na Vila Belmiro. Perdemos para o Internacional na Vila Belmiro, no Beira-Rio e em São Januário. Perdemos para o Goiás em São Januário. Perdemos para o Cruzeiro em São Januário. E perdemos para o Corinthians fora. Então esse é o aproveitamento do Vasco contra seus concorrentes diretos. Sobre o provável time do Vasco, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel e Maicon. A tendência hoje é que o Léo pegue um banco, já que o Maicon via muito bem e o Léo teve uma queda de rendimento e o Maicon goza de muito prestígio com o técnico Ramon Dias. Lá ele para quinta série aí. No tripé de meio-campistas do Vasco, é o que eu faria e deve ser mantido, é Zé Gabriel, Jair ganhando a vaga do Paulinho, já que ele foi expulso, Praxedes. Verrete, Peck, tem uma vaga. Essa vaga, segundo o GE, deve ser preenchida pelo Paê. Eu, para esse jogo específico do Goiás, eu colocaria o Alex Teixeira, tá? Se ele quisesse oportunizar o Orediano para dar um pouco mais de velocidade, drible, também não acharia uma má opção. Ficar ligado nos cartões amarelos. O Vasco tem pendurado o goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo, o lateral direito Puma, o zagueiro Zé Vitor, Robson, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, que já está fora, Peck, Serginho e Sebastião Ferreira, tá?
Então esse é o provável time do Vasco e a situação dos pendurados, tá? Agora a equipe do Goiás deve ir a campo com o seguinte time: Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Lucas Halter e Bruno Melo na zaga, Hugo na lateral esquerda. 2 volantes, William Oliveira e Morelli, um meio armador, sendo o Guilherme Marques. 2 pontas, o Juan Palacios, que fez um golaço de voleio contra o Fluminense, o Alano, que é muito bom jogador, e no comando do ataque o Matheus Babi, aquele mesmo ex-Botafogo, que enquanto jogou no Botafogo, fez bastante gols no Vasco. Tá? Tomara que ele não mantenha aí o seu desempenho ao longo da carreira jogando contra o Vasco, porque senão a gente infelizmente vai ter problema, tá? Dito isso, queria também trazer para vocês algumas outras informações aqui para a gente caminhar para a reta final do vídeo. Primeiro assunto, nós temos 2 jogadores aqui em momentos diferentes. O Lucas Piton é o líder de cruzamentos no campeonato, inclusive de cruzamentos certos. Pablo Verrete, que era quem mais aproveitava seus cruzamentos, não vem num bom momento, não marca gol. Se eu não me engano, o último gol dele foi o jogo do Curitiba, talvez. Não, jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que foi depois do jogo do Curitiba. Então o Pirata já não marca gol, já tem um bom tempo. E inclusive teve oportunidades boas de fazer gol e perdeu. Inclusive caiu no pé dele um chute do Paulinho que desviou. E já aos 43 minutos do segundo tempo, contra a equipe do Internacional, ele desperdiçou. Teve uma cabeçada livre contra o Flamengo que o Payet achou uma assistência maravilhosa e ele desperdiçou. Então nosso Pirata, infelizmente, não vem num bom momento. Queria também falar para vocês uma coisa que passou no decorrer da semana, mas é um assunto importante, tá? Sobre Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu o chamamento público e aí o que foi decidido? Foi prorrogado aí, né, essa concessão, essa permissão ao Flamengo e ao Fluminense até 31 de dezembro, porém agora, dia 7 e 9 de novembro, existirão 2 entregas e 2 reuniões, né, na Casa Civil. Primeiro, vai ter um processo aí para administrar o Maracanã por 1 ano. O Vasco vai enviar 2 propostas. Uma é no dia 7, para administrar o Maracanã em 1 ano, e a outra, sim, é para o ano subsequente, para administrar o Maracanã em 20 anos, tá? A outorga mínima são de 6 milhões e alguma coisa. Foi mexido algumas cláusulas no edital. Por exemplo, diminuiu-se a quantidade mínima de jogos. Isso foi positivo para o Vasco. Lembrando que o Vasco, caso ele não consiga parceria com outro clube, e a proposta dele era para que os outros pudessem jogar, mas ninguém encabeçou junto com o Vasco a briga pela licitação. Flamengo e Fluminense se juntaram de um lado, o Vasco está sozinho como clube, mas ao lado da W Torre e da Legends, e o consórcio 360, que é quem administra, né, o Mané Garrincha lá em Brasília, também vai enviar uma proposta. Então, diminuiu a quantidade de jogos obrigatórios e isso ajuda o Vasco aí a ter mais peso para poder brigar. Outro ponto, quem ganhar a licitação será obrigado a fazer uma reforma no estádio. Inclusive, foi feito um levantamento para entender a situação do Maracanã. O Maracanã está muito mal cuidado. Só a lona que fica em cima ali das arquibancadas foi detectado mais de 260 furos. Tá? A pintura não é feita desde que o estádio foi fechado e reformado para a Copa, vai fazer 10 anos. Então quem ganhar a licitação vai ter um gasto muito alto para, não é reformar, né? Para fazer a manutenção do Maracanã, que não estava bem feito. Obras em banheiros, fazer a divisão da entrada do time visitante para o time mandante, para inclusive gerar um problema que o Maracanã tem. Quem já foi ao Maracanã e já viu, exemplo, pegar um jogo que o Vasco jogou com um time de fora do Rio, Vasco e Bahia, perdia-se muitos ingressos para você conseguir botar um tapume e isolar a torcida visitante da torcida mandante. Ficava muitos lugares vazios em volta. Vai estar querendo se criar uma entrada totalmente independente para o visitante e você conseguir ter aquele curral fechadinho e conseguir vender mais ingressos
ao redor ali do visitante, tá? Então esse problema o Maracanã tem. Tem o Maracanãzinho que é ao lado, vai ter que se fazer obra no Maracanãzinho também. Então não é tão simples assim, para quem ganhar a licitação, conseguir achar que só vai chegar, vai mandar os jogos lá, vai faturar de bilheteria. Tem toda uma obra que é muito cara, que vai ser exigido dentro de quem ganhar essa licitação, além da outorga que tem que se pagar ao governo do estado. Então, repetindo, 7 e 9 vai ter a entrega dos envelopes aí, essa cerimônia. A primeira vai ser para uma administração provisória de 1 ano e a segunda definitiva por 20. Não sei se é para, nesse 1 ano, quem vencer mostrar que é capaz de gerir o estádio, não sei se é isso. Juro, essa informação eu não consegui obter, só não entendi o porquê que é uma de 1 ano e uma outra de 20 anos, tá? Então tá feito o registro aí sobre Maracanã, tá? Outro ponto, eu vi que a galera falou muito no decorrer da semana, depois do jogo do Inter, o goleiro Léo Jardim jogou com uma camisa belíssima, branca, só com a cruz de Malta aqui, que na verdade é a cruz de Cristo, não é a cruz de Malta, é a mesma das camisas negras, e com alguns dizeres em dourado, e a blusa era meio gola alta. Tá? A princípio essa camisa não estava à venda, mas foi trend topics no Twitter, a galera perguntando muito sobre a camisa, e o Vasco colocou a camisa à venda, tá? A camisa está no preço normal, R$ 299,90. É caro as camisas do Vasco, são um preço de quando as camisas realmente são lançadas. Essa camisa, ela homenageia o goleiro do Vasco, que era Nelson da Conceição, tá? Então as camisas estão belíssimas e você que quiser comprar, vai poder comprar, tá? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. O vídeo hoje é com participação especial aqui da minha filhota, do meu amorzinho, da Nina, que ficou famosa, que viralizou. Tira a Nina daqui, cara. Tira a Nina daqui. Não sei o que aconteceu aqui antes de eu gravar, né, filha? Ela cismou de subir no meu ombro aqui e queria ficar deitada com o papai aqui. Mas eu gosto, papai, de ver o senhor gravando. Toda vez quando eu vou gravar, ela passa pela portinha aqui, ou se fica no meu colo, ou vai pra cama dela. Hoje ela quis vir pro meu colo. Tô com soninho, papai, tô com soninho. Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Espero eu no clima da Nina, com esse amor, com essa tranquilidade, com esse sono aqui, em fazer o pós-jogo aí feliz com a vitória do Vascão, pra gente quebrar essa sina de mais resultados, principalmente contra nossos concorrentes direto, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui, tchau, pessoal. Ela ainda abriu a boca.